suspects money. But ISIS has the latest direct threat Y la próxima día de la juventud. Destroying the statue. Olá Gabriel, tudo bem? Eu, como é que estás? Tudo impecável. Então vamos rápido, que hoje temos poucas coisas, mas vamos ter de nos alongar bastante nelas. Poucas mas boas. Poucas, mas boas. Então, como sempre, quando eu estou com pressa e faço as coisas à pressa, temos este pequeno hiato de eu endireitar as câmaras, endireitar um pequeno... Aqui está. Notícia. Bispos franceses deploram cenas de zombaria do cristianismo na abertura dos Jogos Olímpicos. E depois diz, em um comunicado de imprensa publicado no dia seguinte à cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos, teve lugar no Sena a Conferência dos Bispos saudou os momentos maravilhosos de beleza e de alegria, ricos e emoções, ao mesmo tempo que dirigiu o seu pensamento aos cristãos de todos os continentes que foram feridos pelo excesso e provocação de certas cenas. Então o que é que se passou? Certas cenas. O que é que se passou nos Jogos Olímpicos? A que eu vi, mais engraçada, foi alguma malta, de uma maneira cómica, fazer a última ceia LGBTI+. E isto criou um frenesinho autêntico na malta aqui, nestes tipos, né? Em cristãos que acharam que aquilo foi um pecado, um insulto, e com o seu ex-libris em bispos a queixarem-se de como é que aquilo aconteceu. É uma coisa, é uma tristeza, de facto é uma tristeza, pá, estou de acordo. Mas é uma tristeza a ignorância desta gente. Esta gente, porra, ainda a semana passada aquele padre que se queixava muito, dizia que tinha que estudar imenso para ser padre, lembras? Sim. Aquele padre dizia que tinha que estudar imenso. Pois, epá, estes gajos já são bispos. Foda-se, mas eles não perceberam que os Jogos Olímpicos são uma coisa grega e que aquela representação era uma cena grega, era uma orgia grega do tempo dos Jogos Olímpicos. Estes filhos da puta, a religião deles copia tudo o que é religiões anteriores à deles. E depois, quando alguém tentar representar as outras religiões, eles consideram que são eles. Percebes? Pois. É dizer, eles é que copiam as coisas das outras religiões. E depois ficam muito ofendidos. Porque alguém está a representar as outras religiões. Epá, nós temos ali milhares de atletas ou milhares de religiões diferentes, mas a deles é que está ofendida com aquilo. Oh, Miguel, mesmo que aquilo fosse a última ceia, tu sabes quem é que tinha que ficar ofendido? Era o Da Vinci. Foi o que pintou a última ceia. Sim, mas a situação é mais caricata, eu acho, se for a última ceia ou se não for a última ceia, o que seja. O Papa, aí há umas semanas atrás, e nós nem falámos, não sei se nós falámos sobre isso, o tipo encontrou-se com vários comediantes e dizia ele, nesse encontro com os comediantes, Sim, que fazer piada do cristianismo estava tudo bem. Apesar de podia-se rir de Deus, não foi o que ele um ano quase atrás, quando nós começámos, ele dizia que se fizessem piada do cristianismo, ele dava-lhes um soco. Também já aconteceu, porque ele um dia diz uma coisa, outro dia diz, o Papa é experiente nessa cena. Um dia diz uma coisa, outro diz outra, e depois vai confundindo esta gente que não sabe muito bem se há de se sentir insultada ou lisonjeada. Nunca se ficam lisonjeados, parece alguma coisa, tem o sabor, um pequeno toque de LGBTI+. Se eles estiverem aí, os gajos saltam logo, acabou, não, prisão, não dá. Então eu acho que é toda uma maneira de olhar de, nós aceitamos, que horror, porque eles não fazem lá nada de mal, eles nem sequer representam aquilo. Pela imagem que eu vi aquilo, certamente é uma coisa rápida, em que eles não... Aquilo é uma orgia grega do tempo dos Jogos Olímpicos. É uma coisa rápida, tranquilo, mas nem é uma coisa que uma pessoa possa parecer que seja muito mal ou que veja muito mal. É só uma brincadeira. Mas de uma brincadeira com a última ceia, pronto, deu raia logo. E eles trouxeram aquilo para os tempos de agora. Pronto. A ideia
suponho eu que seja esse, trazer para os tempos de agora. Se fosse agora, nós tínhamos aqui isto, tínhamos aqui aquilo, pronto, tudo bem, é a ideia deles. É engraçado que o próprio Da Vinci é conhecido por outra obra, além da Última Ceia, que foi a Mona Lisa, supostamente, dizem os entendidos, é a representação de uma mulher trans. Ele está a representar-se a ele próprio se ele fosse mulher. Espera aí só um bocadinho. Tu cortaste um bocadinho agora aqui, a internet cortou aqui um Estou bocadinho. contigo. Podes repetir? O que eu estava a dizer é que o que é engraçado é que o Da Vinci é conhecido, é principalmente conhecido não pela Última Ceia, mas pela Mona Lisa. Pois. Supostamente, dizem os entendidos, é a primeira representação de uma mulher trans. Não sabia disso. Porque dizem eles que é ele representado se fosse uma mulher. É uma espécie de um autorretrato. Estás a ver? É um autorretrato se ele fosse mulher. Estou a ver. É um autorretrato. Defendi isso. Ninguém sabe se é verdade ou não. Mas pronto, mas não deixa de ser que eles estão a gozar com a Última Ceia, cujo Da Vinci, cuja pintura foi feita pelo Da Vinci. Pronto. E depois lá uma mulher. Que horror. Se a Última Ceia está lá uma mulher. Que horror. Ao lado de Jesus. Que horror. E que ninguém viu, eles não viram. Aliás, na Bíblia, senão não lhe tinham pago. há textos da Bíblia que fazem com que dizem que Jesus passa a igreja dele para a Madalena, mas depois a coisa foi corrigida de outra maneira, porque não interessa nada dar o poder a homens. Então, vamos passar para outra coisa completamente diferente, apesar de a tua net estar bastante fraca, se calhar é a minha. Estou desconfiado até que é a minha. Está horrível, é a minha, pá, é a minha. Não é a minha. Não sei. Acho que é a minha. Mas nós vamos sobreviver, porque nós temos uma espécie de uma maratona hoje. Só para questão de vamos pôr aqui um bocadinho e eu depois traduzo uma parte de uma entrevista do candidato a presidente da República Norte-Americana, que já foi presidente da República Norte-Americana. É uma figura que se calhar vamos ter de levar muito mais anos. Vamos ver. Beautiful thing too, when you look at all of this bad stuff going on, they have nothing to look up to. They have no God. They have no anything. They kill people. They beat people. They push people into subways. There's just nothing there. Religion is such a great thing. It keeps you. There's something to be good about. You want to be good. It's so important, and I don't know if it's explained right. I don't know if I'm explaining it right now, but when you have something like that, you want to be good. You want to go to heaven. Portanto, isto, não sei se queres que eu ponha mais. Não, deixa assim. Pronto. Isto é um tipo que está desesperadamente a querer apelar a uma malta que vota nele. Vota nele, aliás, um bocadinho como se ele fosse uma figura religiosa. Há muitas vezes, sabes, o Trump lembra-me a questão da Coreia do Norte. Porquê? Porque na Coreia do Norte diz que é um Estado ateu, ou como se fosse uma coisa que está ligada ao ateísmo. E não está. A Coreia do Norte trata dos líderes políticos deles como deuses, e eles gerem o Estado deles como se fossem deuses. O Trump passa muito por isto também, passa muito por esta situação que nós vemos os fãs dele endeusarem-no, apesar de ele dizer as coisas mais estúpidas, mais absurdas, mais ignorantes, mais mal informadas e mentirosas. É um tipo mentiroso, mal informado e aldrabão. E esta descrição que ele faz das pessoas que não têm a religião, que somos nós, que não temos nada para ser bons,
vai-se repetir daqui a um bocadinho, nós vamos ouvir mais sobre isto, mas é um bocadinho, antecipando a questão e depois passo a palavra para ti agora, mas é um bocadinho, pá, se alguém que vive cá uma vida não tiver uma vida só e temos só esta vida, não tiver razões para ser bom, não sei qual é que será a maneira de olharmos para o mundo que não seja uma maneira de ser bom. Isto, para já, esta mensagem que ele passa, que esta criatura passa, de ninguém quer ser bom, repara. Segundo ele, ninguém quer ser bom. As pessoas só são boas por medo. Portanto, as pessoas estão todas acobardadas com o rabo entre as pernas e não fazem mal aos outros só porque têm medo do castigo. Do castigo de quem? Do Deus dele, não de outro Deus qualquer. Só do dele é que têm medo. Portanto, é uma visão tão, para já, amoral e depois tão alucinada do mundo, como se todo o resto do mundo acreditasse no Deus dele. Pronto, mostra bem o tipo de pessoa que está aqui à nossa frente, não é? Claro. E depois tu falaste na Coreia do Norte e realmente é exatamente a mesma coisa. Miguel, nós que somos ateus, mas nós somos ateus. A questão é porque é que somos ateus? Ao contrário do que aquele fulano dizia, que há, não sei se foi a semana passada, se foi há duas, que era nós não somos ateus, nós estamos zangados ou estamos desiludidos com a religião. Eu não estou desiludido nem zangado com ninguém. Eu simplesmente uso ceticismo, Claro. de sentido crítico. É ou não é, Miguel? É o mesmo motivo pelo qual tu também és ateu. Sim, Não é? eu mais ou menos, tu, acima de tudo, eu porque nunca me ensinaram a ser outra coisa que não fosse. Ou seja, é o meu estado natural, não é? É o nosso estado natural. Eu depois pensei, eu refleti sobre isso, acima de tudo, por questões. A minha, pessoalmente, é por questões da influência que a religião tem na sociedade e eu não gosto dessa influência na religião e é por isso que eu me chamo ateu. Porque eu nem sequer necessitava dessa palavra. Essa palavra é um bocadinho... Se não fosse a questão da influência da religião que tem sobre nós, essa palavra não tinha sentido sequer. Não haveria sentido para essa palavra. Mas há sentido. Mas aí falas do teu ativismo, não é? Em relação a isso. Mas... quando tu és confrontado com qualquer proposta religiosa, que já foste confrontado com várias propostas religiosas, usas do teu sentido crítico. Claro. Esta merda, isto vale de alguma coisa? Eu lembro-me que há uns 15, 20 anos, sei lá, já não me lembro, de ler um livro sobre o budismo, porque tinha alguma curiosidade de ler o budismo. Porque pensei isto até... ou alguém me disse que era uma religião ateia. Não é. Não é de toda uma religião ateia. A gente depois podia seguir por esse buraco de coelho, não é? Sim. Mas não é de toda uma religião ateia, mas o que é que eu fiz no fundo? Informei-me e depois usei do meu sentido crítico, do meu ceticismo para perceber se aquilo me fazia algum sentido ou não. Que é aquilo que estas pessoas não fazem. Tanto aqui como na Coreia do Norte. As pessoas não são capazes de ouvir este fulano ou de ouvir o líder da Coreia do Norte, ou outro qualquer, não interessa, ou um Putin, ou um Netanyahu, ou seja o que for, e não são capazes de pensar com um bocadinho de sentido crítico, com um bocadinho de ceticismo em relação ao que eles estão a dizer. Isto faz sentido, não é? Claro. É isso que falta aqui. Por isso é que nós dizemos, a Coreia do Norte não pode ser um Estado ateu. Mas porquê? Porque não há sentido crítico. Não há ceticismo, não há lugar a isso nesse Estado. Então, se não há lugar, como é que pode ser um Estado ateu? Para nós, não. Para nós não pode ser. E nem sequer se trata só de ser um Estado ateu ou não. É-me indiferente que eles sejam ateus ou não. Eles tratam da organização deles e do sistema político deles, dos líderes políticos deles, como figuras religiosas. É assim, todas as figuras. Aliás, eu não tenho absoluta certeza disto, mas porque às vezes as informações que saem fora são... Sabes, uma das coisas que... Isto para explicar sobre o meu ceticismo, tudo o que vem da Venezuela neste momento eu há suspeito. Há suspeito de um lado e há suspeito do outro. Tudo o que vem da Coreia do Norte eu há suspeito. Eu há suspeito da crítica e há suspeito
O outro lado, eu acho suspeito de tudo. Portanto, quando eu não me consigo informar absolutamente bem na questão da Venezuela, é difícil, porque há várias forças em movimento aqui, e as pessoas que acham que aquilo é tudo bom e tudo normal, epá, não é tudo bom e tudo normal, e as pessoas que acham que aquilo é tudo um horror e que eles fazem também não é assim. Eu só não sei o que é porque não me consigo informar bem sobre isso. Ah, É, mas a questão da Coreia do Norte também tem um bocadinho a ver com isso, que é o que é que eu estava a dizer? O que é que eu ouvi e que do pouco me informei, o líder político da Coreia do Norte é um tipo que está morto. E continua a ser um tipo um líder político deles. Só que é uma espécie de uma necro... uh, um, necrocracia, Pois, que é, necrocracia, não é? pronto, que é um tipo que está morto que lidera aquilo, só que o filho dele é que tomou, ou o neto dele, já não sei bem, é que Acho que tomou é conta, filho. mas não sei se não é o filho, não sei se já é o neto. Essa é que é a questão. Não sei, Porque não eles sei são se o vários neto já já, tomou posse, pois, é sim, isso, sim. se calhar já é o neto, este já é o neto, Pois. e não o filho já é o tipo que herdou, que era um tipo que esteve lá, que herdou esta creptocracia, já estou a dizer bem, mas pronto, necrocracia, Necrocracia. exatamente, e creptocracia também. Mas pronto. Mas pronto, mas isto para dizer o quê? Que estas figuras são figuras tidas como religiosas. E nós não. Sim. E toda a maneira deles liderarem aquele país é uma liderança tendo em conta este espectro religioso de figuras históricas que conseguem tudo. Ele, quando jogou golfe, fez tudo all-in-one. Quando ele consegue ser o melhor desportista do mundo em todas as cenas. Ou seja, há uma é complicado não perceber que há uma figura aqui que é É uma idolatria, é uma idolatria. exato, e que é problemática no sentido religioso também, não é? Não é Sim, preciso, não é preciso, não é preciso para chegarmos. provar o que dizes, para provar o que tu estás a dizer, Miguel, na Igreja Católica há uma palavra para as pessoas que contestam o Papa, que é o cisma. Não Pois, é? exatamente. Que há tempos vimos que o fulano foi, como é que se chama quando eles o mandam fora da igreja? Foi, Ah, foi. Estamos a esquecer os dois da palavra. Foi quem se lembrar daqui, primeiro ganha. daqui a pouco já me lembro. Ok. Pronto, foi mandado embora da igreja por cisma. Qual foi o crime dele? Foi cisma, foi negar aquilo que o Papa estava a dizer. Agora vinha mesmo a Agora não palavra à cabeça. consigo. Eu também, vi Vou-me também. lembrar quando não estiver a pensar. Foi. Só que quando Ai. não estiver a pensar é que me lembro. Bom, é isso. Mas pronto, isto, se eu tivesse uma conversa só contigo, não tivéssemos a ver um podcast, eu ficava parado durante os 10 minutos necessários para me lembrar da palavra. Que é, Eu tenho que deixar de pensar nisto. mas. Tenho que deixar de pensar nisto e depois a palavra vem à cabeça. Então, para continuar, bom, vamos continuar. O que é que isto tudo do Trump, que isto ainda tinha a ver com o Trump, significa? Significa que há uma notícia aqui a seguir que é também muito importante, que é onde é que está a ser feita a luta. E o que é a notícia? A notícia é o Trump diz que nunca mais vai ser preciso votar. No discurso dele, eu não vou passar isso agora, mas ele diz num discurso, só desta vez, nunca mais vai ser preciso. Mais 4 anos, sabem que mais? Vai-se arranjar, vai ficar tudo bem. Não vão ter de votar mais, meus lindos cristãos. E ele fala dos meus lindos cristãos ou seja, ele está a falar objetivamente para gente cristã que está numa luta cultural neste momento nos Estados Unidos da América, e essa luta é uma luta profundamente religiosa, pelo menos de um dos lados é profundamente religiosa, sobre o controle do corpo das mulheres, sobre o direito a outras religiões e a liberdade religiosa, sobre terem racismo, sobre
quem é que são as pessoas que podem viver lá, quem é que são as pessoas que podem ficar lá. E isto tem tudo a ver com o Donald Trump estar a tentar, no fundo, movimentar as tropas cristãs, de que há muita gente que suspeita, ele nem sequer faz parte dessa tropa, mas isso são outras questões, porque se ele diz que é porque é, Claro. para o eleger. E é esta a expectativa dele. Ele quer que os cristãos o elejam. E o que assusta mais é alguém achar, e se acham, devem ter algum motivo para isso, que esta é uma forma de seduzir esta parte Excomungado! do Desculpa. excomungado, exatamente. Desculpa. Diz, desculpa, não queria Que interromper. esta é uma forma de atrair esta parte dos eleitores. Pois. É dizer, atenção, que depois vocês não vão ter de votar mais, meus lindos cristãos. Portanto, alguém acha que isto é uma forma de. E ele foi aplaudido, atenção. Claro, não. Super Ninguém aplaudido. disse, mas o que é que este fulano está a dizer, não é? E não há dúvida. Sim, continua, desculpa. Nada, é isso. Não, e Isso não há é que é mais dúvida- assustador. e não há dúvidas, porque o mais assustador disto tudo é que nós estamos aí por um caminho que é muito complicado. Estamos mesmo a caminhar para um Sim. sítio super feio, que é, epá, se eu tivesse um líder político de esquerda que, epá, eu já tive nestas eleições nos Estados Unidos da América, se fosse para lá o Biden e eu fosse um tipo dos Estados Unidos da América, eu não sei se conseguiria votar num tipo que era genocida. Não sei. Juro-te que eu não sei. Mesmo tendo em conta que o outro tipo é o Trump, eu não sei se eu seria capaz. Não sei. Exato. Porque o Biden foi responsável também por um genocídio que está a acontecer na Palestina. E eu Sem não sei dúvida. se seria capaz de votar nele. Genuinamente não sei se seria. Portanto, agora está lá uma pessoa que é um bocadinho diferente. A posição dela esta semana foi muito clara de que não gostava do que estava a acontecer, mas não se quis. Bom, ela vive ali num conflito entre estar junto daquilo que ela representa, que ela ainda é o número 2 dos Estados Unidos da América, e da candidata, portanto, ela, Kamala Harris, é duas coisas ao mesmo tempo, e ela precisa ter esse cuidado, mas ela tem uma posição ligeiramente diferente. E eu, por causa disso, com muito sacrifício, diga-se de passagem, porque vejo muitos problemas com a Kamala Harris, era capaz de votar nela hoje em dia. Mas no Biden não era. Porque, pá, se calhar não era. Se calhar não ia votar. E porquê que eu não ia votar? Porque eu não voto em pessoas por questões só de posições políticas. Eu voto em pessoas pelo que elas representam. Se uma delas representa genocídio, eu não vou votar. E eu não entendo como é que o Partido Republicano, 93% do Partido Republicano, está completamente a favor do Trump sob qualquer maneira. Mesmo que ele diga, por palavras, ele diga o que é que vai fazer, que é um tipo que é antidemocrático. Portanto, há 93% das pessoas que são de um partido político nos Estados Unidos que são antidemocráticas. Não acham que a democracia seja uma solução. E isto é um problema muito grande, que é um problema, como este tipo está a dizer, que se agarra muito e que se cola muito às questões religiosas. Enfim, tens mais alguma coisa para dizer? Ou fui? Não. Ok, então vamos a 23 minutos e temos pela frente uma espécie de um problema, caro Gabriel e as poucas pessoas que nos seguem. Temos por proposta, eu tenho por proposta, disse ao Gabriel, que há 15 minutos no programa E Deus Criou o Mundo desta semana que são muito complexos, são muito problemáticos, e eu vou tentar passá-los da melhor maneira em transições e vou parando para comentar aquilo que foi porquê? Só para explicar em breve, para nós não termos de nos alongar. Todas as pessoas que estão ali,
inclusive a incompetente da jornalista que não é capaz de fazer uma única pergunta como deve ser, todas as pessoas que estão ali aceitam aquilo que este padre Pedro Coutinho diz. E o que o padre Pedro Coutinho diz é isto. O meu bispo confia em mim, ele delega em mim o poder que ele tem de o fazer. E como é que se afere que alguém precisa de ser visto por um exorcista? Pronto, há sinais que mostram que uma pessoa precisa de ser vista por um exorcista. Primeiro, há comportamentos e estados da própria pessoa que o revelam. Bom, primeiro, uma grande aversão a tudo que é oração, tudo que é religioso, tudo que é espaço sagrado, um templo. Segunda coisa. Gabriel, exorcismo para ti. Eu gosto de igrejas, atenção, eu gosto muito de entrar em igrejas. Ok, Rapaz. então estás fora Mas- do exorcismo, mas safaste por um triz. Mas se houvesse orações, de facto. Mas Se houvesse orações. Safaste por um triz. Safaste por um triz. Vamos continuar. Epá, isto é, antes de continuar, se calhar há pessoas que se calhar, ou que nos estão a ouvir pela primeira vez e nem se apercebem. Ou se calhar, por exemplo, os nossos irmãos brasileiros que nem sequer podem nem se aperceber do que é este programa. Isto é um programa que está a passar no canal público de rádio. Isto, portanto, pago com o dinheiro de todos os contribuintes e que está a falar sobre exorcismos, o que não seria mau, não é, Miguel? Exorcismos é uma coisa que ainda hoje, infelizmente, é praticado pela Igreja Católica e não só. E poderíamos estar aqui a falar sobre isto e sobre a gravidade destas práticas. Mas ele está a falar disto, e isso é que é uma coisa gravíssima, num canal público de rádio, como se fosse uma coisa real. É isso mesmo. Vamos continuar a ouvi-lo. A pessoa pode falar línguas estranhas que nunca ninguém ouviu falar em lugar nenhum. Pode conhecer coisas estranhíssimas sobre ti e sobre as pessoas que são completamente secretas, até do passado, de séculos passados. Pode prever coisas e acontecimentos que se vão passar, que embora o demónio não consiga conhecer o futuro, ele pode prever. Portanto, tu repara. O demónio não consegue prever o futuro, mas ele consegue prever. E atrás, isto é tanta coisa que Difícil. é tanta coisa. Pessoas que têm línguas estranhas que nunca se Nunca ouviu falar. ouviu. Nunca se ouviu falar. Como é que ele sabe que é uma língua estranha? E não há alguém a dizer. E agora o gajo ouve. Por tu, exorcista. É o exorcismo. Isto é escandaloso, pá. Não sei. E a quantidade de gente que sofre com isto, atenção, Miguel. Porque há pessoas que realmente sofrem com isto, há pessoas que têm um problema qualquer, seja psicológico, seja um problema na vida e que são mandados por pura ignorância para as mãos destas criaturas. São mandados para as mãos destas criaturas, Miguel. Às vezes crianças. Como é que é possível? Estamos no século XXI, meu. Enfim, vamos continuar. E depois pode ter uma força descomunal, portanto, uma criança de 5 anos, pegar numa mesa de pesadíssima de madeira, levantar como se fosse esferovite e brincar. Sinais... Isso poderá significar que a pessoa está possuída? Que a criança está possuída? Sim, pode significar. Sinais exteriores... Repara na pergunta. Ela apanhou-se a fazer uma pergunta como deve ser, não é? Ela apanhou-se, porque ela é provavelmente a pior jornalista que existe à face da Terra. Mas ela apanhou-se uma pergunta. Isso pode significar uma criança puxar ter força, pode significar? E ele responde. Sim, pode. Continuemos. Epá, Miguel, se isso acontecesse, imagina que uma criança levantava um carro. Epá, tu não chamas um exorcista, porra. Tu chamas o Guinness. Tu chamas o Guinness. Esse miúdo está rico. Ouve lá. Não é? Esse miúdo pode ir trabalhar no Circo do Soleil.
Epá, todas estas coisas, no fundo, o que ele está a dizer, a gente pode resumir tudo o que ele está a dizer numa coisa muito simples. Desde que eu veja alguma coisa que eu não entenda, exorcismo. Isso. E mais, desde que eu veja alguma coisa que eu acho que está fora de lugar, nem é entenda, é que está fora de lugar, exorcismo, demónio. E o que ele está a explicar aqui é uma coisa muito complicada, que é, quando ele fala em crianças, ele fala em crianças porque ele já praticou exorcismos em crianças. Exatamente. Ou não, porque o que este tipo diz, o que ele vai descrevendo aqui é uma série de coisas que ele nunca prova que aconteceram, não é? Ele vai dizendo várias coisas que uma criança a levantar uma mesa de madeira como se fosse esferovite. Onde é que está isso? Isso aconteceu quando? Que é o que a jornalista de merda devia perguntar. Isso aconteceu quando? Aconteceu essa? Já viu? E ninguém chamou o Guinness. Exato. Porque ninguém chamou o Correio da Manhã que fosse. É isso que tu estavas a dizer. É que é perfeito. É isso que tu estavas a dizer. Normalmente vai-se alguém investigar. Então, o que é que aconteceu aqui? Então, uma criança levantou. Isto é a criança mais forte do mundo. Bora lá. Guinness. O que aconteceu? Não, porque ninguém vai. Porque eles não querem. É uma mutação genética. O que é que aconteceu aqui? Ouve lá. Porque eles não querem que se saiba. Nada aqui é informação. Miguel, olha, não nos vamos deixar enganar. Estás a ver a minha imagem? Estou. Estás? Viste? Exorcismo. Como é que eu fiz isto? Estás a ver? Não, é que isto parece-me. Se eu fizer isto para uma criança de 3 anos, a criança fica. Não é? Fica impressionado com isto. Portanto, no fundo, é o que este fulano está a dizer. É que ele mentalmente, perante o mundo, é uma criança de 3 anos. É tão ignorante como uma criança de 3 anos. Eu não percebo isto. Só pode ser o demónio. Claro. Só pode ser. É que nem pode ser outra coisa. É tão ridículo isto. Vamos continuar. Manda. Muito complexo, por exemplo, levitação. A pessoa que se eleva e sozinha, sem nenhum... E leva-se e tudo isso... ter comportamentos absolutamente estranhos, por exemplo, atrair assim os metais todos, de repente torna-se um ímã que atrai tudo o que é metálico à volta, coisas estranhíssimas que não lembro. De repente há uma pessoa que se torna um ímã. E a pergunta de uma jornalista: aonde? Quando é que isso aconteceu? Ouviste alguma coisa disso? Já vi. Isso era uma coisa que nos anos 70, acho que foi dos anos 70, 80, ou que era um gajo que punha umas no corpo, estás a ver? O fulano devia ter algum suorzito, e então aquilo ficava assim, a colher aguentava-se, estás a ver? Pronto. Exercício! Quando alguém foi lá ver, percebeu que aquilo era um truque tão estúpido que nem sequer tinha. Era como aquele fulano que dobrava as colheres e punha os relógios a funcionar, não sei se te lembras. O Yuri Geller. Sim. Comia as coisas. Ele dobrava as colheres. Isto é, a colher já estava dobrada, agora não consigo fazer aqui. Claro. A colher já está dobrada, mas ele pega-lhe de tal maneira que parece que está direita e depois ele vai esfregando e vai mostrando a colher dobrada de facto. Mas isso foi denunciado e depois ele processou o gajo que o denunciou, etc. Mas pronto, quer dizer, o que este fulano está a dizer é alguém que faz um truque de magia que eu não consigo compreender como é que ele levitou. É porque é o demónio, só pode ser. São coisas tão... A gente pensa isto foi uma coisa da Idade Média, pá. Diziam, é bruxa, aquela fulana fez isto, deve ser bruxa. Não, isto é agora. Isto foi em 23 de julho de 2024, um padre a dizer isto. Num canal público de rádio. Vamos continuar. Não lembro-me ninguém. Como se costuma dizer, não lembram nem ao diabo. Pronto, mas eu lembro porque são coisas extremamente estranhas. E, portanto, aqui nós podemos dizer assim, são coisas de psicologia ou de psiquiatria.
E não são? Por Não. exemplo, uma pessoa que tenha bipolaridade, uma pessoa que tenha um problema grave a nível psicológico, não poderá facilmente confundir-se esse problema que tem com essa situação de alegadamente estar possuída? Um psiquiatra nunca vai saber isso, mas um exorcista sabe, Como é que sabe? Ó Miguel, porque reage a determinados. uma pessoa que estudou uma vida inteira estes problemas nunca vai saber isto. Não, Um ignorante de merda que vive na Idade Média, esse gajo vai saber. não vai. Não vai. É isto que ele disse agora, neste momento. Mas isso é Ok? a conversa toda dele, é esta. É esta. Portanto, uma pessoa que estuda uma vida inteira estes problemas, nunca vai ver uma pessoa, nunca vai conseguir diagnosticar uma pessoa com bipolaridade. Um ignorante de merda como eu, vive na Idade Média, eu sou capaz de fazer isso, dizer que este gajo tem o demónio no corpo. Vamos continuar. Os estímulos. Portanto, reage a determinados estímulos. Por exemplo, sei que se uma pessoa, por exemplo, fazes uma oração sobre uma pessoa Sim. e normalmente depois 4, 5 minutos, se essa pessoa tem uma infestação diabólica ou não tem que ser uma possessão diabólica. Porque há 7 formas de o demónio exercer uma ação extraordinária sobre a pessoa. Que são? E que são, portanto, há 3 que são as infestações, que podem ser sobre Vamos ouvir plantas. o Kama Sutra das infestações. Kama Atenção, Sutra são das- 7 São 7. 7 posições. 7 ou 6, ele nunca esclarece muito bem. 7 ou 6. Sobre animais e sobre as pessoas humanas. Tudo o que tem vida pode ser infectado pelo demónio. As plantas também podem. Uma bactéria pode ser infectada pelo demónio. Olha para a tua suculenta ali no jardim. Ela pode estar infectada pelo demónio. Pode, sim, senhor. Cuidado com ela. O demónio pode fazer isso. Em animais, há inúmeros casos de animais que foram igualmente infestados pelo demónio. E claro, e as pessoas também. Basta, por exemplo, estar em contato com coisas maléficas onde, por exemplo, lugares que foram dedicados ao demónio, portanto, nos cultos satânicos. Ou as pessoas que usam coisas que foram ritualizadas e dadas ao demónio para causarem mal em alguém, em sessões de magia ou num contexto de rito de pertença ao demónio, quer dizer, consagração demoníaca. Segundo, são as obsessões diabólicas, que passam-se muito no interior. É quando uma pessoa, não é só um caso de psiquiatria, é quando é mesmo maléfico e provoca a destruição da pessoa. E tu sabes que aí a pessoa, por exemplo, que se oras sobre ela, reage sobre isso. Tem as vexações, que são coisas exteriores, portanto a palavra vexação, que humilham a pessoa. Por exemplo, a pessoa sofre de maus cheiros. Do nada, um cheiro nauseabundo que só ela que sente. Portanto, em casas das pessoas... Os transportes públicos estão cheios. Aquilo era ter um padre em cada carruagem. O mais engraçado desta merda, Gabriel, é que o gajo vai pegando em exemplos de género. Uma pessoa torna-se um imã. Uma pessoa cheira mal. Uma pessoa fala línguas de outras espécies. Uma pessoa tem uma dor no peito. Uma pessoa tem... É tudo. E depois, então, mas e se a pessoa for bipolar? Nós sabemos. Vamos continuar. Um psiquiatra nunca pode saber isso. Não. Olha, era Só um eu. exorcista em cada carruagem daquele comboio, digo-te já. Oh, meu Deus. Ali, cheio de benzeduras aquele comboio. Ai, que agora isto desformatou tudo. Ai. Bom, vamos E continuar. reparaste que a minha internet também foi possuída Foste, estás a ser possuído há muito tempo. Reparaste? Reparei. Foi. Mas eu estava a endireitar várias coisas enquanto caíste, porque isto desformata tudo. Mas vamos continuar. Tudo. Nós continuaremos, Mesmo. apesar deste podcast estar a precisar de uma benzedura. um exorcismo. Não, é mais de um exorcismo. Vamos continuar. Portanto, isso sim. Depois, dores em qualquer parte do corpo. Pronto, isso é muito comum. As pessoas vêm com radiografias, isto acontece todos os dias. Os médicos fazem taques, toda a espécie de análises, não encontra a origem de nada. Que muitas vezes são atribuídos a Sim. isso a doenças psicossomáticas.
Sim, mas, portanto, nós temos hoje uma questão de rastreio e despistagem dessas doenças e que não conseguimos facilmente detectar, e os médicos dizem não tenho nada que lhe fazer, não consigo. Isso é muito raro. Quando hoje uma em pessoa dia. vai ter consigo, como é que uma pessoa vai ter consigo e o que é que lhe diz e o que é que faz? Eu tinha de dizer ainda que o último estado é o de possessão diabólica, portanto, e opressão diabólica. Portanto, são dois estados iguais. Ele interrompeu para dizer assim: espera aí, que isto não está estúpido o suficiente. Eu ainda vou ter de completar aqui a estupidez. Epá, um médico para dizer a um doente que não tem mais nada que lhe fazer é porque o doente está em estado terminal, Miguel. Só se for, é a única vez que eu vejo um médico que não tem nada para lhe fazer. E mesmo assim o médico há de dizer, epá, posso lhe dar comprimidos para as dores, há de haver algum paliativozito que o médico há de dizer que consegue fazer. Agora o médico dizer, não tenho nada para... Sim, mas isso que tu identificaste agora, e ainda bem que o fizeste, que eu não fui capaz de o fazer, mas tinha pensado nisso, que é exatamente essa é a questão pela qual há várias situações aqui que tu percebes que ele está a mentir. Ele está a mentir. E ele está a mentir porque se ele estiver a dizer a verdade, ou alguém é muito incompetente, que eu duvido, ou toda a gente é muito incompetente, que eu duvido, ou toda a gente com que ele se deparou na vida, nestas situações, é altamente incompetente, que eu duvido. Vamos continuar? Bora. Atualmente, bom, o que é que as pessoas vêm ter? Muitas vezes vêm quando o psiquiatra os manda e diz, olha, isso eu não, sinceramente... Mais uma. Qualquer psiquiatra que manda alguém para um exorcista, não é nenhum psiquiatra. Epá, tem que ser punido pela ordem. É só isto. Não há nenhum Tem que perder a carteira, mais nada. Não está ali a fazer nada. Que chega ao final, eu tomo o meu Xanaxzinho, não é? Eu estou a dizer assim, estou aqui com o meu Xanax ao final da noite. Doutor, isto está-me aqui a dar uma dor no peito. Não tenho nada para si, vá ao exorcista. É melhor ir ao exorcista então. É complicado. Não digo que não haja algum que possa fazer isto. Mas há uma pessoa que não poderia exercer. Quer dizer. Claro. Mínimo. Se são psiquiatras crentes, eles dizem isso. Se não são psiquiatras crentes, as pessoas tomam uma catrafada de medicamentos, sempre com diagnósticos a mudar. Portanto, os médicos andam com a cabeça à volta, não conseguem acertar. E as pessoas depois vivem no mais completo... Eu vou dizer mais uma coisa, só a questão do exorcista. Quando este gajo começa a aldrabar, ele tem um tique, que é o que é chamado numa mesa de póquer um tell. Ele faz... Sempre. Quando ele começa a aldrabar demais, ele começa a fazer assim. E agora vais reparar nisso, e sempre que ele começar a aldrabar, ele vai começar a fazer assim. Que era, se eu estivesse a jogar numa mesa de póquer, ele... o jogo... Ele fazia... Eu assim... Posso ir? Posso meter tudo? All in. Eu, não, tenho aqui uma grande mão. All in. Ou então, não, que mão desgraçada. Eu... Fold. Acabou. É o pior. Mas vais ver. Repara. Desespero porque vivem com uma doença muito estranha que, por exemplo, uma pessoa que ouve vozes interiores que constantemente te martela durante o sono, durante o dia, durante a noite. Portanto, normalmente isso podia ser uma esquizofrenia. Sim. O psiquiatra diz-lhe não é uma esquizofrenia. Como? Alguém que ouve vozes? O psiquiatra diz assim, não é uma esquizofrenia. Vai ao exorcista. Mas tu reparaste que ele fez não é uma esquizofrenia. Como é que é possível, pá? Isto é num canal público de rádio. Isto é num canal público. Isto é na Antena 1. Isto é muito grave. Isto é horrível, pá. Isto é horrível. Enfim. E agora vai-se aproximar de um momento também giro. Continua que agora tens aqui 1 minuto e meio giro. Outras pessoas dizem, bem, pode ser um transtorno terrível que tenhas tido, portanto fazem todos os diagnósticos possíveis. Tenho uma pessoa dessa, o psiquiatra diz, não, vais ter culpado.
Portanto, começa a fazer oração sobre a pessoa e depois tu vês se essa pessoa, portanto, há vários estímulos, um deles é a oração, que normalmente a pessoa reage sempre. Como é que reage? Que tipo de reação tem? Depende, portanto, umas vezes a pessoa começa com arrotos, outras vezes quando entra na igreja a pessoa leva-a a um templo sagrado, a pessoa rasteja como uma serpente e sopra como uma serpente do nada. Portanto, acontece, por exemplo, que houve 3 pessoas que... Não, agora, peraí. Agora concentra-te. Esta história das 3 pessoas que lhe aparecem na igreja é uma história. Sabes, quando eu era miúdo e alguém me contava uma história que eu sabia que não era verdade. Pá, mas era bem contada, era uma história entusiasmante, mas eu sabia que não era verdade. Alguém me estava a mentir. Isto é infantilização. Estes padres, é o que tu costumas dizer, que desapareceste agora, espero que ainda me estejas a ouvir. Epá, agora estamos aqui todos assim, mas, mas o que eu estava a dizer é, estes padres são os tipos capazes de dizer, de infantilizarem-se. Eles infantilizam-se. Então, Sim. o que está a acontecer aqui é, ele está a infantilizar a maneira como ele reage às coisas. E esta história é uma história de um puto aldrabão que conta uma história que não tem... Se eu ouvisse esta história não tem um princípio e um fim que coincidam. Ou seja, há aqui qualquer coisa que falha na história. Vamos ouvir. Andaram em coisas de rei que fizeram até o último estádio, e esse último estádio é muito difícil, que é a consagração a Lúcifer, e por outras palavras é mesmo isso, e as pessoas não sabiam, as pessoas não conseguiam dormir, com um estado depressivo, com síndromes raros, muito variados, e portanto entraram na igreja e eu disse, olha, venham por aqui que vamos falar. E quando entram na igreja, as pessoas... Uma delas começa a rastejar e a soprar como uma serpente. E ela não sabia que aquele espaço era a igreja, porque era noite, era escuro e só tinha um corredor onde passar, por acaso era dentro da igreja. E pronto, isso são sinais que indicam... Ela julgava que estava a falar com o naturalmente padre está-se a num passar. vestíbulo. Ela foi ter à igreja com o padre, mas não sabia que era uma igreja. Não sabia, ela julgava que aquilo era um vestíbulo. Ela Mas, foi pera, ter isto- com o padre, mas ela não foi Onde ter é com que o estão as padre. Eles meninas? encontraram-se ali num corredor sem saber. Então entraram na igreja porque era o único corredor que havia. O único corredor que havia. E ele entra e começa a rastejar e a soprar como uma cobra. Eu gostava também. Eu gostava Ganda que a jornalista, que é coitinha. uma incompetente, pá, do mais incompetente. Se isto é uma jornalista, se isto alguma vez tirou um curso de jornalismo, cuidado com os cursos de jornalismo, cuidado com eles. Opa, Não foi malta, capaz de das- dizer assim: olha, então, mas diga-me lá como é que é o sopro da serpente. Ao malta, mínimo. comunicação social, é pá, revejam um bocadinho aí os vossos currículos. Por amor de Deus, isso é um escândalo. Pá. É um escândalo. Bom, vamos continuar. Coisas que não são da ordem natural, que são da ordem pré-natural. Portanto, que não é simplesmente o que sentimos e o que vemos, mas são coisas que estão acima e, portanto, revelam-nos a identidade dos seres maléficos que são os demónios. São criaturas criadas boas por Deus, que tiveram no seu ato primeiro de aceitar a soberania de Deus e obedecer, ou de rejeitar. E como é que se trava essa luta do bem contra o mal? E como é que se sabe que isto existiu? Como é que se sabe que estes demónios existem? Não. Pergunta desta merda desta jornalista. E como é que se trava a luta do bem contra o mal? Sim. E como é que eu sei que você não está aí só a inventar e a tirar do cu essa história toda? Exato. Sei. Enfim. A E a luta- seguir eu vou deixar-vos colocarem também questões. Pode Sim, ser? Sim, a luta do bem contra o mal, primeiro trava-se no interior da pessoa, das escolhas que a pessoa faz. Porque há 6 portas de entrada do São demónio 6. na vida das pessoas. Isto é a ação extraordinária do demónio, porque a ação normal do demónio entrar na nossa vida é a tentação, nos levar a fazer o mal, a rejeitar o bem. E, portanto, isso é normal que o demónio anda à nossa volta, que nos tente. Agora, Perfeitamente para o normal. demónio entrar de uma maneira extraordinária, é preciso que nós lhe abramos a porta. Há 6 portas, 7. 3 que Pronto, dependem são da nossa vontade e
3, 4 que não dependem da nossa vontade. Há uma Há que é uma que é o uma pecado grave. janela. Não é bem Há porta. outra que é o rancor, o ódio, e há outra que é o Vai reparando. ocultismo, a mexer tudo o que é bruxarias, coisas esotéricas. Exorcismos, A New Age essas coisas. disfarçou-se New de um Age. anjo de luz, mas é uma fonte terrível de contaminação. Tudo o que é reiki, mesmo o yoga, é uma fonte terrível de Agora tenho que contaminação. parar. Há muitas Agora pessoas. tenho que parar, porque ele já mandou uns quantos toques ao yoga, ao reiki, desde que chegámos aqui. Ó Mas reiki! ao reiki, desde que chegámos aqui. E ao yoga. Opa, o reiki realmente, epá, é preciso dizer, por quem pega no reiki como se fosse uma coisa que resultasse em alguma coisa, alguém põe assim as mãozinhas. Pá, a coisa mais... como é que eu ia te explicar? É a coisa mais inócua, não é? Infantil. Mais Claro. inócuo, mais sem sentido que existe. As pessoas que acham que energia não é uma força que age sobre um objeto ou uma força que age sobre uma força, sei lá. A energia é uma quantificação de força. É isto que é energia. São as pessoas que acham que energia é outra coisa, é uma coisa assim de especial. Isto nunca aleijou ninguém, não é? Mas este tipo, o que é que ele vê? Um adversário. Um adversário. Pessoas que se sentem bem com coisas que não têm prova nenhuma disso e que não se veem, que não são nada, é a especialidade dele. E de repente alguém lhe está a tirar isto. E de repente há gente a tirar aulas de yoga para se sentir bem. Ainda por cima o yoga tem uma coisa que é engraçada, que é, tem duas vertentes. Tem uma vertente física que realmente faz bem. Epá, eu conheço gente que começou a fazer yoga e ficou-se a sentir muito melhor. Por questões físicas, porque ele é um exercício físico. Tem mais elasticidade, tem mais resistência, movimentam-se melhor. E depois há uma parte religiosa, ou se não quisermos religiosa, espiritual, que eles têm uma coisa espiritual, que eles também abraçam uns aos outros, que se quiserem, e uns estão bem, outros estão mal. Mas este tipo vê isto como um adversário e vê isto como o demónio. Completamente. Enfim, vamos seguir. Que sem o saber estão a adorar os ídolos hindus e a invocar o demónio fazendo yoga, simplesmente com mantras Novamente, e só para parar. Novamente, uma rádio pública. Este tipo acabou de dizer que os hindus são tipos que adoram o demónio. Isto é uma rádio pública. Isto é numa rádio pública que alguém está a cometer um crime de ódio contra outra religião. É isto basicamente que ele está a fazer. Ele está a dizer que pessoal que acredita no hinduísmo são uns criminosos e uns tipos que têm de ser exorcizados. E isto está numa rádio pública. Isto é um programa público de televisão, de rádio. Isto é um escândalo. O que está a acontecer aqui é um escândalo. E acontece todas as semanas. E ninguém para esta gente. Miguel, e já foi denunciado ao provedor do ouvinte que cagou. Isto é um programa de autor. A gente pode dizer o que quiser aqui, o que quiser. Se amanhã eles puserem aqui o Mário Machado a dizer vão matar isto ou aquilo, estão à vontade, podem fazê-lo, porque isto é um programa de autor. Programa de autor. Pronto. Isto foi o que me disse a provedora do... Tenho um mail guardado, quem quiser ver. A provedora disse, isto é um programa de autor, nós podemos dizer o que quisermos. Enfim, vamos continuar. Quando é a provedora a dizer isto, Miguel, Está tudo feito. Não há mais ninguém para nos defender, é a provedora. Abrindo as portas à sensibilidade e tudo isso. 3 portas não dependem de nós, que são as feridas no ventre materno. Por exemplo, uma criança é rejeitada, tentaram abortá-la, ou sofreu de violência doméstica, não foi querida pelos pais, os pais rejeitaram-na à nascença. Traumas de infância, quando a criança era muito pequenina e sofreu grandes traumas, violência doméstica, tudo isso. A terceira porta são os malefícios, sobretudo quando familiares levam fotografias ou isso, vão a sessões de bruxaria para que alguém seja infeliz, perca o emprego, não consiga fazer nenhum negócio e tudo isso. E, portanto, essas coisas existem, chamamos magia negra,
pode ser feito contra a saúde da pessoa, Olha, nesse eu tenho que caso parar aqui, eu tenho são... que parar aqui, só no instante, tenho que parar aqui. Isto é tão Alguns bom, na pá. minha secretária, alguns na minha secretária, eu estava a tentar encontrar aqui, alguns na minha secretária, porque às vezes eu tenho assim estes folhetos assim, que me aparecem, mas às vezes, pá, por acaso agora não tenho aqui nenhum, mas eu tenho sempre, pensei que ia encontrar, mas não encontrei. Bom, não interessa. Alguns nesta secretária, porque eu sou muito desorganizado, sou muito caótico, está um folheto que eu recebo no carro, que uma vez eu ouvi falar sobre ele, que é os tipos que fazem bruxarias, desamarranços, amarranços, não sei o que mais, e telefone para não sei quanto, tenha uma... E toda a gente que eu conheço, não há ninguém que eu não conheça, não olhe para aquilo e se ria daquilo. E às vezes distribuímos eu lembro-me quando era, pá, desde sempre, olha, recebi do Katsutsa. O Katsutsa, o professor Katsutsa vai resolver todos os problemas de amor, os problemas de trabalho, os problemas de não sei o quê, as amarrações. E de repente vejo este tipo, que é um padre da Igreja Católica, a falar exatamente a mesma coisa. É. Vamos continuar. sepulturas, que são, chama-se isso sepulturas, são atos de desejar a morte de alguém. Igualmente, de amarrações ou para conseguir o amor e o afeto de alguém, ou o contrário, portanto, e pronto, esse tipo são os malefícios. E há uma outra porta que bastante difícil de aceitar, mas que está provada pela epigenética, que são as cargas ancestrais, que são as heranças de coisas muito duras e muito difíceis que nós recebemos. Provado pela epigenética. Gabriel, provado pela epigenética. Sim, isto é... É tudo. Rádio Pública. Também como herança dos nossos antepassados. Por exemplo, tivemos um antepassado que era homicida, não sei, um serial killer. Pode haver pessoas que na guerra se portaram muito mal, que mataram muitas pessoas, foram sanguinários, violentos, pessoas que adulteraram a sua família, que abandonaram os pais, que os deixaram morrer sozinhos, que não lhes prestaram cuidados, não se arrependeram, com falta de perdão. Muitas dessas coisas, está provado, são portas de entrada do mal. E diga uma coisa, no meio disto tudo, como é que... há quem diga que existem médiuns também. Onde é que eles se posicionam no meio disto tudo? Os médiuns estão mais ligados ao espiritismo e, pretensamente, é uma atividade em que a pessoa comunica com o mundo preternatural, que é esse mundo dos demónios, e que eles chamam de espíritos, muitas vezes, para amenizar. Eu já não aguento mais. É só para dizer. A minha net não está a aguentar, Miguel. É só para dizer. Isto é tão estúpido. Este tipo, novamente, diz epigenética, que é um ramo da ciência sobre a genética e sobre o traço genético. É um ramo da biologia, não tenho dúvida nenhuma. Nunca provou nada. Nunca provou nada. Mentira. Nunca. É mentira. A jornalista não é capaz de dizer assim. Aonde? Ninguém acredita no que ele acabou de dizer, porque a epigenética nunca. Se a epigenética alguma vez provasse aquilo que ele acabou de dizer, toda a ciência, sei lá, acho que até a física tinha que ser toda reescrita. Claro. Nós não estaríamos aqui a fazer isto se a epigenética tivesse provado aquilo, porque nada disto funcionava. Nada disto. E eu estou a dizer que não aguento mais, porque isto já estamos há 10 minutos a ouvir este tipo, só disparados, só aldrabices. Este gajo só merda. É só aldrabice. Este gajo é um aldrabão. Está só a Miguel, e há bocado ia-te dizer, mas depois tu tocaste no botão. E só para que tu vejas uma coisa. O fulano acredita em tudo isto. É que o fulano não acredita só na religião dele. O fulano acredita em tudo isto. Exatamente. Tudo isto é real. Exatamente. Todas estas fantasias, amarrações e diabo 7, tudo isto é real para ele. Ele acredita em tudo. Tudo o que tu lhe vais dizer, Miguel. Eu queria falar com este gajo porque eu sou um príncipe nigeriano que precisava aqui de algum dinheiro para investir e eu acho que este gajo me dava dinheiro para investir. Ele acreditava em mim.
Eu acho que este gajo acreditava em tudo o que lhe digam, pá. É É uma isso, coisa absurda. absurdo. Enfim, eu acho que vamos. Tens algum minuto mais que queiras ou vamos continuar a sofrer por Pá, isto? olha, põe só aí no 25, 30, 25, só 30. para É porque eu ouvirmos já uma não. coisa Isto engraçada para depois todas no as meio pessoas disto tiverem, tudo. para as pessoas tiverem a ouvir, isto é um. Durante muito tempo ainda, até aos 25 vai continuar. É um programa inteiro de um tipo a dizer uma enormidade de disparados. O tempo todo a dizer, eu sei que estamos aqui um bocadinho desformatados neste momento, mas é um tipo a dizer É uma culpa minha, é culpa minha. eu não sei se é culpa tua ou minha, não sei. É da Não minha, sei. Neto. É da minha, Neto. Ah, um conjunto de disparates enormes. Vamos então aos 25 minutos e 30. 30. Quase. Aqui está. Só Quando 15 deixamos de segundos. ter fé, que nós falávamos do ateísmo, quando deixamos de acreditar em Deus, acreditamos em qualquer coisa. Portanto, esta frase não é minha, ela foi dita por São João Paulo II. E Pronto. Ele que acredita em qualquer coisa, não é? Ele que acredita em todas as merdas, diz que são os ateus que acreditam em qualquer coisa. Os ateus, Inacreditável. os ateus acreditam no poder do demónio, acreditam nisso tudo, nas amarrações. São os ateus, não é ele. Ele não esteve a falar estes 25 minutos. É Epá, inacreditável. não, quem nos esteja a ouvir, vá lá, a gente vai deixar o link lá na descrição do vídeo. Vocês vão lá e ouçam isto do princípio ao fim. Porque É isto é isso. um fulano, pá, tirado da Idade Média. Este fulano vem direitinho do século XIII para agora. Direitinho do século XIII para agora. Este fulano não passou por nada que tenha acontecido desde o século XIII até agora. Não passou por nada disso. Este tipo é a prova de que se estes tipos tivessem poder, ainda andavam a queimar gente. Sem dúvida. Sem dúvida. Ouvir este tipo a dizer assim, estes gajos, tendo poder, ainda andavam a queimar gente. Mas sem dúvida. E nós tirámos o poder à pontapé e à castada e como tu mostraste bem e mostrámos as notícias do Trump a dizer, epá, é só mais esta vez que têm de votar, não precisam de se preocupar mais, é só estes 4 anos e eu resolvo. Porquê? Porque eles querem isto. Eles querem esta gente. Miguel, nós ainda havemos de ver o padre Pedro Coutinho como Ministro da Ciência. Pois. Estás a perceber? Do governo do Chega. Sem dúvida. Estou mesmo a ver um padre Pedro Coutinho como Ministro da Ciência do Chega. E por falar Embora nisso, eles lá tenham pessoas muito capazes de em ignorância, bater-se com o padre Pedro Coutinho. sim. Atenção. E por falar em isso, vamos terminar com chave de ouro, que é este. Uma frase do Lavoisier, que é interessante, o Lavoisier, ele falou que um pouco de ciência afasta o homem de Deus, muita ciência aproxima. Né? E é mais ou menos o que se observa na prática, porque você vê que se 87% dos ganhadores de Nobel são religiosos, não só são, mais de 80% são de religiões abraâmicas, né, que incluiria o cristianismo, tanto o catolicismo quanto o protestantismo, o judaísmo e o islamismo. Né? Então, quer dizer, essas 4 já representam 87% dos ganhadores de Nobel. E pouquíssimos são ateus. Quer dizer, uma fração muito pequena dos grandes cientistas é constituída por ateus. É uma visão, na verdade... É uma curiosidade, né? É, As é uma pessoas visão... acreditam o contrário É, mesmo. uma visão de... Pronto. Isto é... De onde é que ele tirou esta estatística? Não sei, do rabo, mas... Do cozinho. Do cozinho. Mas, Diretamente. Mas, Gabriel, aqui entre tu e eu, que somos pessoas racionais e eu não consegui passar nesta parte deste padre que nós acabámos de ouvir sobre toda a questão da antirracionalidade que ele fala, não é? Ele fala muito, porque eu já nem preciso de fé, porque eu sei de coisas, porque eu hoje vejo, mas os racionais, as pessoas racionais, a única coisa que eu queria deixar aqui, para deixar tu tens a última palavra, é, pessoal, se vocês estão em dúvida, seja 80%, 90%, 100% das pessoas religiosas, 100% das pessoas religiosas ganharam Nobel, são os grandes cientistas, que não é verdade, mas
100%, seja o que for. Estudem ciência. Aprendam. Vão Epá, estudar. Vão estudar. olha, É a melhor maneira de vocês saírem desta porcaria, desta merda, desta ideia. É vão estudar, vão saber, vão descobrir, vão investigar. É uma excelente maneira. Aproximam-se de Deus, estudarem. Opa, ótimo. Estudem. Estudem. Acima de tudo, estudem. Força. Paraste. Portanto, é isso, pessoal. O Gabriel abandonou-nos mais uma vez porque a internet dele está a ser exorcizada. isto precisa de umas abençoduras. Precisa de fazer um exorcismo. Mas pronto, ias completar. E Não conseguiu. Mais uma vez o Gabriel foi exorcizado pela internet. E eu fiquei sozinho. E eu não sei se não vou, pela primeira vez, antes de fazermos um ano, acabar este programa sozinho. Gabriel, estás aí? Estás aí? Vais-te conseguir despedir? estou a ser censurado, Miguel. Estou a ser censurado. Opa, mas olha que ainda aguentámos bastante o programa. Tens Estava uma a coisa dizer para que não, terminar? vou tentar ser o mais rápido possível. Isso. Não sei quantos ateus ou quantos religiosos ganharam o Prémio Nobel. Sei que a primeira mulher a ganhar o Prémio Nobel e a única até hoje a ganhar o Prémio Nobel em duas ciências diferentes foi a Marie Curie, que era a telha. Pronto. E como ele conta, por exemplo, o Einstein como religioso, certamente que eles contam todos, e ele era ateu. Mas pronto, isso. Quem é quem? O que é o quê? Quantas pessoas. Não interessa, estudem. Vão estudar. A melhor maneira Não, aproximam-se. não interessa nada sabermos se são religiosos ou não, porque a religião tem a ver com aquilo que lhes aconteceu na infância. Sim. A maior parte das vezes tem a ver com o que lhes aconteceu na E é infância. E absolutamente isso em nada indiferente. tem a ver com Não aquilo há. que eles fizeram quando ganharam o Prémio Nobel. Exato, e não há nada, absolutamente nada nestas descobertas que tenham a ver com Deus, tem a ver com ciência. Aprendam ciência, é isso mesmo. Abraço, Gabriel, já tivemos o nosso recorde, Grande 1 hora e abraço, 6 Miguel. minutos. Abraço.